O homem planta, colhe, caça, pesca, constrói e destrói. Vai do campo à cidade, do norte ao sul. Muda de hábitos, muda de ares, transforma o seu espaço. Entender as relações do homem consigo mesmo e com o ambiente é fundamental para uma existência sustentável. Preocupada com a formação de profissionais que pensem sobre questões como essa, a URGS oferece, desde 1943, o curso de Geografia. O curso de Geografia aqui da URGS, ele se organiza em 9 semestres, né? Um curso noturno e curso diurno. Temos a ênfase em bacharelado e licenciatura. Desde o primeiro semestre, tanto os estudantes da licenciatura como os do bacharelado têm já suas disciplinas específicas, embora tenham um tronco comum, né, 2 ou 3 disciplinas comuns, mas sempre 1 ou 2 disciplinas específicas de cada habilitação. O curso oferece muitas saídas de campo, provavelmente 2 ou 3 a cada semestre, que sempre são excelentes. A gente tem a oportunidade, principalmente geomorfologia, geologia, de ver aquilo que a gente aprende, né? É uma experiência inesquecível, porque tu finalmente sai de um desenho no quadro, de uma coisa assim, para assistir o processo que te foi ensinado acontecendo. No primeiro momento temos a teoria, vamos a campo, e depois do campo a gente trabalha em sala de aula quais as nossas percepções decorrentes da prática dessa teoria. Do início até meados do curso, os alunos vão quase juntos na sala de aula, né? Então, as disciplinas obrigatórias são muito comuns para ambos, com pequenas variações. Por exemplo, os alunos da licenciatura, com uma inserção maior nas disciplinas ministradas pela Faculdade de Educação, né, em seus departamentos. E no bacharelado, algumas disciplinas talvez a mais para dentro da área da cartografia ou do sensoriamento remoto, SIG, né? Então os alunos optando um pouco por isso, mas de um modo geral eles caminham juntos. O currículo dá uma base muito boa, dentre todas aquelas questões que são pertinentes à geografia, tanto em sua área ambiental quanto socioambiental ou territorial, para ambos, tanto para o licenciado quanto para o bacharel. Ele está me surpreendendo para melhor do que eu esperava quando eu fiz o vestibular. Por ser um curso muito amplo, e era isso mesmo que eu procurava quando eu fiz o vestibular, mas as coisas se encaixam de uma maneira fantástica. Quase todas as disciplinas são eletivas tanto para uma habilitação como para outra. Então, nossos alunos costumam ter uma formação bem completa. Tanto que, no caso da permanência, nós temos um índice elevado de estudantes que concluem a licenciatura e depois vão fazer o bacharelado e vice-versa. Então, eles saem com a formação integral com as 2 habilitações. A geografia, na sua essência, é o estudo da relação sociedade-natureza, né? A relação do homem, da sociedade, né? ou da natureza, enfim. E eu acho, então, que ela, na essência, ela é uma ciência ambiental, né? Ela tem uma capacidade muito grande de fazer esse diálogo. Embora alguns profissionais possam radicalizar para um lado ou para o outro, mas a geografia em si, ela oferece essa possibilidade de diálogo entre as duas. Então, isso se reverte na compreensão das várias situações atuais, né? A nível mundial, dos conflitos mundiais, que sempre envolvem questões econômicas, políticas, mas também naturais, né? Vale a questão do petróleo, a questão da água, né? São conflitos mundiais envolvendo, às vezes, guerras, mas a gente está discutindo aí poder, política, economia e um recurso natural. Refletir sobre questões que afetam toda a sociedade e que envolvem áreas como economia, política e meio ambiente é uma das marcas do curso de Geografia da URGS. Essa amplitude de discussões é fundamental para a formação, tanto do bacharel quanto do licenciado. O licenciado é esse aluno que nós tentamos fazer com que saia daqui como o melhor professor do mundo, né? Então, sempre pensamos assim, se nós não formarmos um bom professor, quem vai se interessar por geografia, né? Então, primeiro pensamos nessa profissão, nessa formação, e a ela damos maior valor, né? Que é o professor de geografia, tanto em instâncias públicas, privadas, né? De organizações sociais,
né, no meio urbano, no meio rural. Então nós tentamos dar a esse profissional a possibilidade dele se formar para trabalhar nessas diversas instâncias. Na verdade, eu queria agronomia antes, e um dia tive uma aula muito boa de geografia com outro professor, que os outros professores do fundamental não fiquem tristes de ouvir isso, mas ele deu uma visão diferente de geografia para mim que eu não tinha, que era a capacidade de enxergar além do óbvio, assim. Além da cena parada, tu conseguir ler por que ela chegou nessa situação e para onde provavelmente ela vá. Eu estou estudando para ser professora, né? Faço licenciatura, tenho uma grande afinidade com a parte técnica também, tá? Não consigo me ver só como bacharel ou licenciada. Na minha opinião, eu sou geógrafa, tá? Mas a minha paixão pela educação faz com que eu tenha muito mais afinidade e me sinta muito mais satisfeita quando eu entro numa sala de aula, tá? Quando eu consigo que os meus alunos compreendam o ambiente deles, o que está acontecendo. Acho assim que o papel do professor talvez seja muito mais do que ajudar o aluno na compreensão do conteúdo, sabe? Mas fazer com que ele abra os olhos para o mundo, que ele consiga ver outras oportunidades de vida. Então, essa é a minha pretensão. O segundo, o bacharel, né, que é o geógrafo, ele tem a possibilidade de tanto trabalhar na pesquisa, né, quanto em se inserir, né, em organizações sociais, socioambientais, trabalhar no setor privado, empresarial, em consultorias, né, trabalhar no setor público, de prefeituras, Estado, né, tanto no planejamento territorial, né, cidade, campo, quanto no profissional técnico habilitado para participar na qualificação de trabalhos interdisciplinares, né, em relação com outros grupos, seja no setor público e no setor privado. Eu escolhi o bacharelado em Geografia porque eu fiz um curso técnico na URGS, né, na Escola Técnica da URGS de Monitoramento e Controle Ambiental. E dentre vários professores, né, e várias disciplinas, as que eu mais me identificava foi justamente as que eram ministradas por geógrafos, né, que trabalhava com estudo socioeconômico, né, que trabalhava também com análise ambiental. Então fui conhecendo um pouco mais, né, do que era o papel do geógrafo, do que era a profissão de geógrafo, e acabei escolhendo fazer isso na graduação. O aluno que opta pelo bacharelado, ele vai provavelmente fazer concurso público para órgãos de controle ambiental, como a FEPAM, como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né, dos municípios que têm esse departamento, órgãos de planejamento regional e urbano, né, tipo Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul. Então, uma série de órgãos que lidam com a questão do espaço geográfico, né. Ele pode também trabalhar com consultorias ambientais, se dedicando a realizar os estudos de impacto ambiental e os respectivos relatórios de impacto ambiental, os EIAs, RIMAs, né? Essa é uma das atribuições do geógrafo, né? E é um mercado de trabalho que se abre para o profissional geógrafo, né? Tendo em vista o boom da questão ambiental atualmente, né? Uma questão amplamente discutida e que necessita do trabalho do geógrafo. As informações nos chegam com uma relativa facilidade pelo retorno que os estudantes que saem daqui nos dão, né? Então são telefonemas dizendo: estou trabalhando na empresa tal, né, com uma consultoria ambiental, professor, eu estou no Mato Grosso, eu estou no sul da Amazônia, eu estou no Nordeste, alguma coisa assim. Então a gente tem esse retorno. A gente percebe que há uma inserção bem importante, né, dos nossos formandos, né? Ou seja, o que a gente chama genericamente de mercado de trabalho, ele tem uma boa absorção do profissional, né? Claro que ainda muito calcada no licenciado, né, pela tradição da profissão de geógrafo, que é reconhecida como, né, o professor de geografia, mas pelo fato de ser responsável por uma disciplina de estágio, venho acompanhando uma ampliação também, né, para o bacharel em geografia, um reconhecimento dele como profissional, né? Além de um currículo diversificado e que integra muitas áreas do conhecimento, o curso de Geografia da URGS oferece atividades ligadas à pesquisa e à extensão. As pesquisas se dão a partir do contato que o aluno faz com alguns professores, né, do curso. Então,
Então, se o aluno está interessado numa determinada área, ele vai procurar o professor que pesquisa aquela área. Por exemplo, na área de recursos hídricos, ele vai procurar alguns professores que trabalham com essa área. Então, ele pode se candidatar a algumas bolsas de iniciação científica que, às vezes, são oferecidas por esses professores. Mas a ideia, obviamente, que o aluno da graduação possa ter uma visão geral da geografia. Tá? A gente procura fazer um equilíbrio na geografia, no curso de geografia. Tá? Aí na pós, sim, aí ele vai realmente se absorver mais uma dessas áreas. As disciplinas do pós são todas optativas, então ele escolhe para cumprir um número de créditos definido a partir do seu interesse dessa área. Uma dessas áreas, né? Ambiental, territorial ou ensino de geografia. O programa de pós-graduação em Geografia, ele é composto de 24 professores, sendo que desses 24, 16 professores fazem parte do curso de graduação em Geografia. Então, esses professores eles desenvolvem suas pesquisas com seus alunos de graduação e de pós-graduação. Então, a gente percebe que muitos mestrados, doutorados, trabalham na temática, né, do professor, junto a um departamento de geografia, junto a um laboratório do departamento e juntamente com eles os seus alunos de mestrado e doutorado. Isso é uma das principais articulações, né, através da pesquisa que se faz a graduação e do mestrado. Nós temos outras também maneiras de articulação, tá? Como também os estágios docência. Na pós-graduação, os alunos bolsistas, principalmente da CAPES e Reúne, eles têm a obrigatoriedade de desenvolver o estágio docência. E isso é feito nas aulas de graduação do curso de Geografia. Nós temos um departamento com 22 professores, né, e divididos em diversos laboratórios, né, de pesquisa. Né, então nós temos as linhas de pesquisa agregam 2, 3, 4, às vezes um número maior de professores por cada linha. Né? Nós temos uma linha muito forte, né, que são dos estudos polares, né, antárticos, né, o Centro Polar e Climático, né, da universidade, tem praticamente sua origem aqui dentro do Departamento de Geografia da URGS. Né? Temos uma linha também vinculada ao espaço social, a gente chamamos aqui o Laboratório de Espaço Social, que tem uma série de estudos urbanos, né, estudos sobre a metrópole, sobre a região metropolitana de Porto Alegre, então são estudos da área habitacional, da economia metropolitana, né, que também são feitos aqui. Temos estudos também relativos ao espaço agrário, né, à vida rural, então temos um grupo de estudos fortes sobre a questão, né, da reforma agrária no Rio Grande do Sul, temos um grupo de estudos fortes sobre as transformações, né, socioambientais que estão ocorrendo no Pampa Gaúcho, né, então é outra linha forte. Temos um grupo também reconhecido nacional e internacionalmente que estuda o processo de arenização, né, na fronteira oeste do estado. Geralmente a extensão está muito vinculada à pesquisa, né, e ao ensino. Então, o que acontece? Esses grupos de pesquisa, né, que desenvolvem suas linhas de pesquisa, acabam transformando também essas linhas de pesquisa em extensão. Então, por exemplo, os grupos que estudam a questão urbana transformam essas linhas de pesquisa em extensão como? Através do contato com as comunidades, através de, por exemplo, cursos de capacitação das comunidades sobre a questão do planejamento urbano, sobre a questão urbana, a questão da moradia. Então, fazer essa discussão, então, isso se caracteriza como extensão. Dialogar com profissionais de outras áreas, explorar novas formas de tecnologia, contribuir com a sustentabilidade do planeta. Muitos são os desafios para os estudantes e egressos de um curso como a Geografia. Acho que as perspectivas e desafios do curso são as mesmas do profissional. Né? O nosso curso ele tem que se manter atualizado, né? Ele tem que estar atento às mudanças do mundo, né? Então ele tem que estar sempre junto com essas transformações e aquilo que a sociedade requer. Né? Nós não podemos formar um geógrafo desatualizado, com uma visão desatualizada de mundo. Né? Então a gente tem que estar atento a essas mudanças, né? Essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, né? que é
que é muito importante, né? Então a gente tem que estar atento a isso, quer dizer, o curso tem que estar preparado para essa revolução tecnológica. E também algo muito importante, quer dizer, o mundo de hoje também, ele é um mundo complexo que assume uma diversidade. E eu acho que a geografia também tem que lidar com isso. Acho que o grande desafio para ambos, isso inclusive eu abro lá uma discussão na própria disciplina de estágio, o reconhecimento social, assim, né? Quer dizer, qual é a demanda social desse profissional, né? Quer dizer, um profissional existe não por ele mesmo, né? Mas por uma demanda social. Como a geografia é uma ciência que tem dois grandes campos, a geografia física e a geografia humana, né, parece assim que o mundo está nos ajudando bastante nesse ponto, porque os problemas ambientais cada vez mais, né, refletem na sociedade e os problemas sociais também refletem no mundo ambiental. Acho que o principal é conhecer o espaço brasileiro, seja em suas características físicas, né, climáticas, biogeográficas, geológicas, geomorfológicas, quanto em suas características sociais e culturais, né? Então, aí, desde a organização da atividade industrial, as vias de transporte no país, a concentração da indústria na região sudeste ou em algumas capitais da região sul, né? Então, esses aspectos da organização da sociedade no campo ou na cidade é que, para mim, são a parcela principal de contribuição do geógrafo. A geografia ela tem várias contribuições nesse momento, né, porque o país, né, passa por uma série de transformações. Esse momento de crescimento econômico, né, crescimento urbano, transformações aí na nossa base produtiva, né, afetam muito, né, tanto a sociedade como o ambiente, né, no território nacional como um todo. Então, o geógrafo, com a sua visão, né, territorial, né, ele tem condições de dar contribuições importantes para o país, né. Na discussão da urbanização, ele é muito importante, né, porque a gente vê um processo acelerado de urbanização em função da construção civil, né, e as cidades crescendo, né. A gente pode contribuir, deve contribuir, né, para um crescimento ordenado, né, um crescimento socialmente justo, um crescimento ambientalmente responsável. Então o geógrafo pensa isso bastante. E eu acho que tem digamos assim, um campo novo para ser explorado pelos geógrafos, né, que talvez aqui ainda no Brasil não tenha sido muito explorado, mas que cada vez mais desperta interesse, que é o geógrafo trabalhando em questões mais vinculadas com a cultura, né, trabalhando na gestão cultural, né, trabalhando na perspectiva ainda do planejamento territorial e da gestão territorial, mas um pouco mais focado para a cultura, com a questão dos esportes, né, o planejamento dos espaços de lazer, o próprio planejamento em cultura, né, como áreas assim como música, como produção cultural, né, vinculados também, às vezes colado com projetos sociais, né, que eu acho que é um outro caminho, né, a ser explorado pelos geógrafos, tem sido cada vez mais frequente. Queria um curso que me permitisse ter uma visão mais ampla da realidade, né, do mundo em si. E a geografia permite isso, porque, por exemplo, na escola, tu consegue verificar o que está acontecendo no mundo, a construção de um shopping, o que ele influencia. Tá? Por exemplo, hoje fui para Restinga, né? Existem condomínios de luxo sendo construídos lá. O que isso vai mudar naquela área? Então, a geografia é um curso que te permite isso, sabe? Verificar o que está acontecendo no lugar e entender isso, não só observar, tá? Mas compreender qual a gênese desse processo. Na verdade, tu começa a estudar a parte de como funciona uma escola, como que funciona o meio ambiente, como que funciona o mundo em si, tu conseguir passar isso para outras pessoas depois. Então, eu estudo geografia física, a parte de relevo, para conseguir visualizar o local e entender como que as coisas se dão e por que a população foi morar no vale e não em cima do morro, por que vai ser ruim poluir ou não, o que isso vai afetar a atmosfera agora ou depois. Ser geógrafo, eu acho que é fundamentalmente uma identidade profissional, né? É uma identidade profissional de uma pessoa que tem uma formação que está baseada nas ciências sociais, né, e nas ciências da terra, como se costuma dizer, né. Então,
acredito que é um profissional que tem tanto uma capacidade de lidar com questões que estão muito vinculadas à sociedade, né, consegue dialogar plenamente assim com sociólogos, com economistas, com antropólogos, com cientistas políticos, né, mas ao mesmo tempo é um profissional que tem uma formação também, que tem um conhecimento, né, sobre a dinâmica da natureza, as dinâmicas da natureza, né, e fundamentalmente da relação entre a sociedade e a natureza, né. Eu acho que isso que faz com que seja digamos assim, um campo profissional bem amplo, né, e eu acho que ser geógrafo dentro desse contexto, né, é ser um profissional bem flexível do ponto de vista de um trabalho interdisciplinar, né, que acaba sendo uma pessoa que tem que ter bastante um conhecimento geral bom e principalmente uma habilidade de conversar com outras áreas. Hoje a grande discussão é essa, até que ponto a gente pode crescer economicamente, né, preservando o meio ambiente sustentável para gerações futuras. E essa discussão passa necessariamente por uma compreensão da geografia, né, da nossa geografia. Para mais informações sobre o curso de Geografia, acesse o site